Olá, hoje nós vamos continuar falando sobre os ciclos biogeoquímicos e especificamente o ciclo do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo como um exemplo de mineral. Bem, vamos começar com o ciclo biogeoquímico do oxigênio. O oxigênio é um elemento químico que nós encontramos na natureza sob duas formas básicas. O O2, que é o oxigênio molecular, que é o gás oxigênio, que está como componente da atmosfera, aproximadamente 21% dos gases da atmosfera correspondem ao O2, ao oxigênio molecular. Também encontramos oxigênio dissolvido em água, disponível para os seres aquáticos, e esse O2, ele atua como comburente nos processos oxidativos, seja na respiração celular aeróbia, seja na decomposição aeróbia. Vejam que o oxigênio entra nos organismos vivos, né, e ele é usado na queima aeróbia da glicose para a produção de energia, e esse processo nós chamamos de reprodução celular aeróbia. Uma outra forma de se encontrar o gás oxigênio, o átomo de oxigênio, é na forma de gás ozônio, né, que tem fórmula O3. Esse gás ozônio aparece lá nas altas camadas da atmosfera, em uma camada específica chamada estratosfera. A estratosfera fica numa altitude de 16 a 50 km de altitude, né? E forma a camada de ozônio. É nessa camada de ozônio que vai ocorrer a maior parte da absorção da radiação ultravioleta que chega no nosso planeta, de maneira que aqui na superfície da Terra vai chegar uma quantidade bem menor de radiação ultravioleta, que é altamente energética e pode ser nociva para os seres vivos. Então vai chegar uma parte pequena aqui na atmosfera, porque a maior parte aqui na superfície, porque a maior parte da radiação ultravioleta vai ser absorvida na camada de ozônio. É importante, no entanto, nós enfatizarmos algumas coisas. Primeiro, gente, os átomos de oxigênio na atmosfera, eles podem aparecer aqui, olha, na forma de O2, na forma de O3, eles podem aparecer ligados a outros átomos. Por exemplo, CO2 contém oxigênio na sua composição. O vapor d'água, a água dos ambientes aquáticos, tem oxigênio na sua composição. E é importante que a gente diga que os átomos de oxigênio que formam as moléculas orgânicas, como a glicose, por exemplo, que fazem parte do organismo dos seres vivos, eles vêm não do O2 da atmosfera, mas desse oxigênio aqui presente no gás carbônico. Quando um organismo fotossintetizante realiza o processo de fotossíntese, ele absorve gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e ele vai utilizar o carbono do dióxido de carbono e o oxigênio do dióxido de carbono para formar matéria orgânica. Então, aqueles 6 átomos de carbono que formam a glicose, vem de quem? Vem do gás carbônico. Aqueles 6 átomos de oxigênio que formam a glicose, vem de quem? Vem do gás carbônico, né? O O2, ele é importante? É, mas não para formar matéria orgânica, e sim em processos oxidativos, como a respiração celular, por exemplo, que gera energia para que a célula possa realizar trabalho celular. Outra coisa que nós precisamos enfatizar é que esse gás O2, que é liberado na fotossíntese, quando um organismo clorofilado faz fotossíntese, ele não vem do gás carbônico. Fotossíntese não é transformação de gás carbônico em oxigênio, mas o O2 liberado na fotossíntese, né, que é a forma de devolução do O2 para o meio ambiente, pelos seres vivos, ele vem aqui, ó, da molécula de água. É esse oxigênio da molécula de água que vai formar o O2 liberado na fotossíntese, que vai compor a atmosfera, que vai ficar dissolvido em água. Bem, vamos dar continuidade então. Como é que é esse ciclo do oxigênio então? Vejam, gente, nós vamos ter
um organismo fotossintetizante clorofilado, absorvendo água do meio. Também há absorção de gás carbônico, dióxido de carbono. Aí, este organismo clorofilado vai realizar um processo chamado fotossíntese. Por meio da fotossíntese vai haver produção de matéria orgânica, que é a glicose. A glicose é o alimento dos seres vivos, é o combustível da célula. Então, quando o organismo clorofilado faz fotossíntese, vejam o que ele faz. Ele pega carbono e oxigênio do dióxido de carbono e ele pega hidrogênios da água. E aí ele vai formar uma molécula que é a glicose, que tem fórmula C6H12O6. Como eu já disse anteriormente, o carbono e o oxigênio da glicose vem do gás carbônico. E o que a água fornece? Hidrogênios. E sobra o oxigênio aqui da água, de maneira que esse oxigênio vai ser liberado no processo de fotossíntese para a atmosfera, constituindo esse gás O2, constituindo o que nós chamamos de oxigênio atmosférico. Então, o oxigênio produzido, liberado para o meio, é o O2, produzido na fotossíntese e proveniente dos átomos que formavam a água que a planta absorveu. Bom, tanto as plantas como os animais absorvem oxigênio, O2, no processo de respiração aeróbia. A respiração aeróbia é a queima da glicose em presença de oxigênio que ocorre no interior das células. E quando a respiração é aeróbia, ocorre aí a participação das mitocôndrias. Então, esse oxigênio que foi utilizado na respiração aeróbia serviu para oxidar, para queimar a molécula de glicose, produzindo energia na forma de ATP. Após a respiração celular, os resíduos de glicose são liberados para o meio. De que forma? Na forma de gás carbônico e água na forma de vapor. Esse gás carbônico volta para o meio, vai ser utilizado no processo de fotossíntese e a água também vai fazer parte aqui da umidade da atmosfera. Bom, então a respiração aeróbia é uma forma de consumo do O2 pelos seres vivos. Há mais alguma forma de consumo? Sim, o O2 também pode ser retirado do meio ambiente por meio da decomposição de resíduos. Todos os seres vivos, animais, plantas, fungos, algas, protozoários, bactérias, deixam resíduos. E esses resíduos podem ser decompostos pelos organismos decompositores, pelos fungos, pelas bactérias, de forma aeróbia ou anaeróbia. Quando a decomposição é aeróbia, o oxigênio é absorvido no processo. Então, ele é retirado do meio. E após a decomposição aeróbia, existe liberação de dióxido de carbono, que volta para o meio e vai ser utilizado na fotossíntese. Uma outra forma de consumo do oxigênio da natureza é na forma de combustão. Toda combustão, seja de petróleo, de carvão, de álcool, de madeira, de carvão vegetal, ocorreu o processo de combustão, existe consumo de oxigênio. O oxigênio alimenta a combustão e, consequente, liberação de gás carbônico. Então, resumindo aqui, nós vamos ter que o oxigênio pode ser retirado do meio ambiente por meio de 3 processos. Ele pode ser retirado por meio da respiração aeróbia, da decomposição aeróbia e da combustão. Ok, retiramos oxigênio do meio. Como que eu posso devolver esse oxigênio? Porque se é um ciclo, existe o consumo e existe a produção. Então, a forma de produção e de devolução do O2 para o meio, para que ele não seja exaurido no meio, para que ele não se extinga no meio ambiente, é na forma de fotossíntese, realizada pelos organismos clorofilados. Vocês podem, por consequência, chegar à conclusão de que existem vários processos que retiram oxigênio da atmosfera. Existe só um que devolve. E esse processo é realizado pelos organismos clorofilados. Então, a manutenção dos organismos clorofilados,
sejam das algas fitoplanctônicas nos oceanos, né? Seja das árvores, das florestas, das plantações, é a forma de devolução de oxigênio para o meio. Tá? E é preciso que aconteça esse processo de devolução para que esse oxigênio fique disponível novamente para os seres vivos utilizarem nos seus processos oxidativos. Bem, no entanto, como eu disse para vocês, o átomo de oxigênio ele pode aparecer também na forma de ozônio, que é o gás O3. E esse gás O3, ele vai aparecer aqui, olha, nessa camada da atmosfera chamada estratosfera. A estratosfera, ela fica numa altitude de 16 a mais ou menos 50 quilômetros de altura, lá em cima. E lá na estratosfera, o O2, ao absorver a energia da radiação ultravioleta, ele é convertido num gás O3, que é o gás ozônio. E forma uma camada lá na alta atmosfera chamada camada de ozônio. Qual que é a importância dessa camada de ozônio, gente? O ozônio, ele absorve a radiação ultravioleta, de maneira que de toda a radiação ultravioleta que chega do Sol, apenas uma pequena parte vai atingir a superfície da Terra, né? A maior parte fica retida aqui na camada de ozônio por ser absorvida. E o que vai acontecer aqui? Essa radiação ultravioleta que chega é uma parte que equivale a mais ou menos 20% de toda a radiação. 80% da radiação ultravioleta, que é altamente energética, que é mutagênica, porque causa mudança no DNA, né, que pode alterar os ciclos aqui na baixa atmosfera, 80% dos raios ultravioletas ficam retidos aqui e são absorvidos na camada de ozônio. Tá? O que tem de desequilíbrio neste processo? Existem alguns compostos produzidos pelo homem, principalmente do grupo dos clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, que causam a destruição do gás ozônio, né? Produzindo alterações na camada de ozônio, até fazendo aparecer alguns buracos na camada de ozônio. E isso tem aumentado a incidência de radiação ultravioleta na Terra. Então, esses CFCs são gases altamente voláteis, eles sobem para a alta atmosfera com facilidade e eles são utilizados, por exemplo, nos aerossóis para dar propulsão, eles são utilizados em aparelhos de refrigeração e, ao serem liberados para o meio, eles sobem, reagem com o ozônio presente na camada de ozônio lá na estratosfera e quebram o ozônio. Né? E aí nós vamos tendo redução nessa camada de ozônio. Havendo redução na camada de ozônio, vai ocorrer maior penetração da radiação ultravioleta, que dentre vários desequilíbrios pode aumentar, por exemplo, a incidência dos casos de câncer de pele nos seres humanos. Né? Então esse é um dos desequilíbrios causados no ciclo do oxigênio, principalmente por ação antrópica, por ação do homem. Tá? Existem outros, por exemplo, a poluição dos mares, que reduz a quantidade de fitoplâncton, aqueles organismos que flutuam na superfície da água, algas, bactérias fotossintetizantes, e que reduzem a produção de oxigênio, né? Porque o fitoplâncton é responsável pela produção da maior parte do oxigênio na atmosfera. A destruição do fitoplâncton, principalmente por poluição dos ambientes aquáticos, acaba gerando uma redução também na devolução de oxigênio para o meio ambiente. O excesso de queimadas, né, seja de combustíveis fósseis, de florestas, leva a uma redução na quantidade de oxigênio na atmosfera. Por quê? Porque combustões, de forma geral, consomem oxigênio. Bem, aí nós começamos o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que aparece na atmosfera na forma do nitrogênio molecular, ou gás nitrogênio. Então, ele está lá no meio abiótico, no meio ambiente, nessa forma, N2. Na atmosfera, né, quando a gente considera o total de gases da atmosfera, gente, o nitrogênio, o N2, corresponde a 78,1% de
todos os gases da atmosfera. Então, existe uma abundância imensa de nitrogênio na atmosfera. E aproximadamente 21%, 20,9% da atmosfera de gás oxigênio. Tá? E o resto, os outros gases. Então, tem muito nitrogênio disponível na Terra, na atmosfera. Nos oceanos, também a predominância dos gases nitrogênio e oxigênio. Só por curiosidade, 48% dos gases dissolvidos na água correspondem ao nitrogênio, N2, e 36% ao oxigênio. E o resto, outros gases. Tá? Bom, então tem nitrogênio o suficiente. Mas se vocês olharem aqui, ó, essa molécula de nitrogênio, vocês vão ver aqui, ó, o nitrogênio N2, ele é formado pela ligação, por uma tripla ligação covalente entre os átomos de nitrogênio. E, apesar, então, dessa abundância de nitrogênio, ele não é facilmente acessível. Por que não? Porque nós não precisamos do N2. Nós precisamos de átomos de nitrogênio para formar a nossa matéria orgânica. Né? Só que é difícil quebrar essa tripla ligação aqui, ó, que une os dois átomos de nitrogênio. Então, os animais não conseguem fazer essa quebra de maneira que ele fica inacessível para os animais. Os vegetais não conseguem realizar essa quebra, então ele fica inacessível para os vegetais. Né? E a gente precisa, no entanto, desse elemento químico chamado nitrogênio, porque ele vai compor algumas moléculas essenciais para a formação da célula. Por que o nitrogênio, o átomo de nitrogênio é importante para a formação dos seres vivos? Porque o nitrogênio vai formar os aminoácidos, ele vai fazer parte da composição dos aminoácidos. Os aminoácidos são aquelas unidades que formam as proteínas. Olha aqui, ó, essa é a fórmula de um aminoácido. Nesse aminoácido aqui, ó, uma proteína é formada por muitos aminoácidos ligados entre si. Nos aminoácidos nós vamos ter esse grupinho aqui, que é o grupo amina, por isso que chama aminoácido. E a amina tem nitrogênio na sua composição. Sem nitrogênio, eu não consigo formar o grupo amina. Sem amina, eu não consigo formar o aminoácido. Sem aminoácido, nós não temos proteína. Sem proteínas, nós não temos células. Tá? Então, é importantíssimo o átomo de nitrogênio na composição das nossas células. Da mesma forma, o átomo de nitrogênio vai compor as bases nitrogenadas, que formam os nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São as unidades, são os monômeros que formam os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, o que a gente tem formando nucleotídeo? A gente tem o fosfato, que é um mineral, um carboidrato, que é um açúcar de 5 carbonos, que pode ser a ribose, se for o RNA, ou a desoxirribose, se for o DNA, e uma base nitrogenada. Pode parecer incrível, mas uma base nitrogenada tem que ter nitrogênio na sua composição. Né? Então, a adenina, a timina, a citosina, a uracila e a guanina são bases nitrogenadas, portanto, tem nitrogênio na sua composição. Sem base nitrogenada, não há como formar um nucleotídeo. Sem nucleotídeo, eu não consigo construir moléculas de DNA nem de RNA. Daí a importância do nitrogênio para os seres vivos. Então, como que faz para a gente conseguir o nitrogênio necessário para compor as nossas células? Então, para que esses seres vivos possam usar os átomos de nitrogênio na composição das suas moléculas, o que é preciso? É preciso pegar o N2 e quebrar a tripla ligação entre os átomos de nitrogênio. Só que na natureza, pouquíssimos organismos produzem essa enzima chamada nitrogenase, que quebra essa tripla ligação. Dentre esses organismos que conseguem produzir essa enzima e quebrar essa tripla ligação, tornando o nitrogênio disponível para os seres vivos, estão algumas bactérias chamadas bactérias fixadoras do nitrogênio. Nos ambientes terrestres, essas bactérias são essenciais para disponibilizar o nitrogênio dos seres vivos. Tá? Essas bactérias fixadoras do nitrogênio podem viver no solo, isoladas, ou elas podem viver em associação
em raízes de plantas que nós chamamos de leguminosas. Leguminosa é feijão, é vagem, é ervilha. Leguminosa é toda planta que consegue produzir um fruto chamado vagem. Tá? Então, feijão, soja, ervilha, pau-brasil, né? Lentilhas são produtoras de vagem, daí serem leguminosas. Se você analisar a raiz de uma leguminosa, o que você vai encontrar? Você vai encontrar esses nódulos aqui que eu estou mostrando, ó, nas raízes. Esses nódulos são formados por bactérias fixadoras de nitrogênio, que nós chamamos de rizóbio. Tá? Então, aqui estão as colônias, muitas bactérias associadas, né, num processo de simbiose com as raízes de leguminosas. Essas bactérias causam doença nas leguminosas? Não, pelo contrário, elas auxiliam as leguminosas a obterem nitrogênio. Tá? Elas são fixadoras de nitrogênio, elas conseguem absorver nitrogênio da atmosfera e quebrar esse nitrogênio, tornando esse nitrogênio disponível para os seres vivos. Como é que elas fazem isso, pessoal? Lá nos nódulos, ó, aqui uma fotografia aumentada, os nódulos nas raízes, aqui uma raiz de leguminosa, aí os nódulos de bactéria rizóbio, elas absorvem o nitrogênio da atmosfera, fazem um metabolismo com esse oxigênio, com esse nitrogênio e convertem N2, que é o nitrogênio molecular, em amônia. Tá? Isso é um processo chamado fixação. É a absorção de N2, realização de uma série de reações químicas com esse N2, produzindo amônia. Tá? Então, é isso que essas bactérias que vivem nas leguminosas conseguem fazer. Conversão de nitrogênio molecular em amônia. E aí, essas bactérias dão início ao ciclo do nitrogênio. Então, vamos começar o ciclo por aqui, quando eu tenho N2 disponível no meio ambiente. Vejam que esse N2 pode estar na atmosfera ou pode estar na água. Se ele estiver na atmosfera, ele vai sofrer a ação das bactérias rizóbio, que pegam aquelas moléculas de nitrogênio que formam os espaços de ar, né, entre as partículas de solo, ou bactérias que vivem normalmente no solo, que não são necessariamente rizóbio. O que eles fazem, essas bactérias, no ambiente terrestre? Pegam o nitrogênio da atmosfera e transformam em amônia. Esse processo nós chamamos de fixação do nitrogênio. Tá? Em ambiente aquático, precisa também de nitrogênio. Quem faz o processo de fixação são as algas azuis, as cianobactérias. Uma vez que o nitrogênio atmosférico foi convertido em amônia, essa amônia lá no solo, né, vai sofrer a ação de bactérias que vivem normalmente no solo, chamadas nitrosomonas. As nitrosomonas realizam um processo chamado nitrosação. O que é a nitrosação? Elas fazem uma oxidação da amônia, convertendo a amônia em nitrogênio na forma de nitrito. Nitrito é o N2. Aí esse NO2 vai lá para o solo, né? Porque essa bactéria está lá no solo. Fez nitrosação, está lá no solo. Aí o NO2, que é o nitrito, ele vai ser oxidado mais um pouquinho por uma bactéria chamada Nitrobacter, que vai realizar um processo chamado nitratação. E o NO2 vai ser convertido em NO3, nitrato. Ó. Este é o nitrito, vai ser convertido em nitrato. Pessoal, os vegetais não absorvem N2, não absorvem amônia, não absorvem NO2. Qual que é a forma assimilável de nitrogênio pelos vegetais? É esse mineral chamado nitrato. Aí os vegetais absorvem nitrato pelas suas raízes. Com isso, eles conseguem quebrar as moléculas de nitrato e do nitrato o que eles querem? O nitrogênio. E aí eles vão utilizar esse oxigênio na formação dos seus aminoácidos, na formação dos seus nucleotídeos, lá das bases nitrogenadas. Né? E aí os aminoácidos vão ser convertidos em proteínas
nucleotídeos vão formar os ácidos nucleicos que vão compor o corpo dos vegetais. Tá? E daí os animais comem os vegetais. Então acontece um processo de nutrição heterotrófica. A partir daí, o nitrogênio que estava nas moléculas orgânicas dos vegetais é transferido para os animais e vai ser utilizado para que esses animais possam produzir suas próprias proteínas, seu próprio DNA, seu próprio RNA, de maneira que isso fique incorporado no organismo do animal. Tá? Então, por meio da nutrição heterotrófica, os animais absorvem o nitrogênio dos vegetais. Animais e vegetais deixam resíduos, né? Fezes, urina, pedaço de pele, folha morta, tronco caído, né? E esses resíduos dos animais, inclusive os cadáveres, eles sofrem um processo de decomposição, que é feita por fungos e por bactérias. O que os organismos decompositores fazem? Pegam a matéria orgânica presente nos seres vivos e transformam essa matéria orgânica em água, minerais e gases. Tá? Um dos minerais produzidos é o íon amônio, que é o NH4. Esse NH4 pode ser convertido em NH3 e voltar aqui para o solo e sofrer este processo. Nós estamos retomando o ciclo aqui, depois da decomposição. Então, esse NH3 ele pode surgir a partir da fixação ou ele pode surgir a partir do processo de decomposição. E daí? Daí a NH3 sofre nitrosação, nitratação e volta a nitrato, que é absorvido pelos seres vegetais. Então, nós retomamos o processo. Só que pode acontecer também desse íon NH4, que é o íon amônio, ele sofreu uma série de conversões, de modificações, principalmente por ação de bactérias desnitrificantes. Um exemplo delas é a Pseudomonas. E aí o íon amônio é convertido em N2 atmosférico, que volta para o meio ambiente. Pessoal, a gente tem que pensar, houve retirada, tem que ter devolução. Tá? Bem, aí esse nitrogênio pode sofrer fixação pelas bactérias fixadoras como a Rhizóbio, ou pelas cianobactérias, se esse nitrogênio estiver em meio aquático, a amônia é produzida, recomeçamos o ciclo. Este processo, pessoal, de amônia ser transformada em nitrito e posteriormente em nitrato, quer dizer, o processo de nitrosação mais nitratação, ele é chamado também de nitrificação. E vocês podem perceber aqui que esse processo de nitrificação, que são as etapas de conversão de amônia em nitrato, elas são feitas por bactérias. Então, tanto a nitrosomonas como a nitrobacter, elas são chamadas de bactérias nitrificantes, porque elas convertem amônia em nitrito e posteriormente em nitrato, disponibilizando esse nitrato para os seres vivos. Pessoal, o que é importante a gente relatar aqui para vocês? Olha, leguminosas são plantas que produzem vagem. Tá? Qualquer planta produtora de vagem é uma leguminosa. Na raiz das leguminosas tem Rhizóbio. O que é Rhizóbio? Uma bactéria que transforma N2 em amônia, possibilitando a formação do nitrato para ser absorvido pelas plantas. Muitas vezes a gente utiliza leguminosas para enriquecer o solo com nitrato, e esse processo é chamado de adubação verde. Né? Então existe, por exemplo, uma leguminosa chamada Crotalária, né, que tem Rhizóbio na sua composição, e os agricultores plantam a Crotalária, deixam ela a crescer. À medida que ela cresce, vai havendo fixação do nitrogênio pelas bactérias que vivem na raiz dela, que são as bactérias do grupo dos Rhizóbio, e a partir daí, antes dela chegar da Crotalária, que é uma leguminosa, uma planta, chegar na fase de floração, eles cortam e misturam tudo isso com o solo. Isso é chamado de adubação verde. Né? Adubar de forma verde é você utilizar organismos que contêm bactérias fixadoras nas suas estruturas para enriquecer o solo. Né? Pode ser feito por meio de uma rotação de cultura.
Então você planta cana. Cana consome nitrato do solo. Né? Aí o solo vai ficando exaurido. Aí você cortou a cana, planta uma leguminosa. A leguminosa devolve nitrato para o solo. Tá? Por quê? Porque ela tem nas suas raízes nódulos que contêm essa bactéria fixadora de nitrogênio chamada rizóbio. Bem, pessoal, esse é o ciclo do nitrogênio, só para a gente resumir. Então, o nitrogênio atmosférico na água, ocorre o processo de fixação pelas bactérias fixadoras, que convertem o N2 em amônia. As bactérias nitrificantes vão converter amônia em nitrito, posteriormente em nitrato. Essa amônia pode ser proveniente também do íon amônio, né? Pode ser gerado pelo íon amônio, que vai também ser convertido em nitrito, posteriormente em nitrato, mas aqui é o processo de amonização resultante da decomposição de matéria orgânica. Né? De qualquer forma, existe a produção de nitrito, nitrato pelas bactérias nitrificantes. E aí esse nitrato é absorvido pelos vegetais, é utilizado na composição de aminoácidos e de bases nitrogenadas dos nucleotídeos, né? E é enviado, é transferido para os animais na forma de nutrição heterotrófica. Tá? O íon amônio, o nitrato ou a amônia, ele pode sofrer a ação das bactérias desnitrificantes, e desnitrificação é o processo pelo qual a amônia ou o nitrato são convertidos em N2, que volta para a atmosfera ou para o meio aquático, podendo ser reutilizado. Tá? E para a gente acabar os ciclos biogeoquímicos, o ciclo biogeoquímico do fósforo. Fósforo é um elemento químico, que compõe o fosfato. O fosfato é PO4-3. E esse fosfato, que é essa molécula aqui, ó, né, ela vai compor os nucleotídeos que formam o DNA, o RNA, mas que formam também o ATP, por exemplo. Né? Então, ele é essencial na manutenção da vida dos organismos. Então, o que acontece com o fosfato? Pessoal, o fosfato aparece na forma inorgânica lá no meio ambiente. Seja no solo, porque ele é um mineral, seja dissolvido na água. Aí, o que acontece? Esse fosfato é absorvido pelos organismos de natureza vegetal e utilizado na produção dos ácidos nucleicos. Então, ele vai compor a matéria orgânica. E aí, ele fica fazendo parte do organismo vegetal. Quando o animal come o vegetal, então quando acontece o processo de nutrição heterotrófica, o fosfato presente nas moléculas orgânicas dos vegetais é transferido para as moléculas orgânicas dos animais. Pessoal, tiramos fosfato do meio ambiente. Precisamos devolver? Quais são as formas que o fosfato pode ser devolvido? Então, pessoal, pode ser devolvido na forma de resíduos de animais e vegetais, principalmente o esterco, né? Resíduos animais e fertilizantes orgânicos, como esterco, que é devolvido para o solo. Também pode haver devolução do fosfato para o solo na forma de fertilizantes minerais, que são utilizados aí pelos agricultores. Também pode haver deposição atmosférica do nitrato que está do fosfato que está aí como uma partícula suspensa no ar. Choveu, cai no solo, a chuva traz consigo vários minerais. E resíduos de plantas também devolvem fosfato para o solo à medida em que acontece a decomposição. Além de estar nos ácidos nucleicos, né, das plantas, dos animais, a gente tem que falar também que esses ácidos nucleicos aparecem na forma orgânica, nos micro-organismos e nos resíduos de plantas, de animais e de humus. O que é importante a gente guardar, pessoal? Existe retirada por absorção do fósforo inorgânico na forma de fosfato, que vai compor matéria orgânica. Se existe retirada desse material, tem que haver devolução. E a devolução pode ser feita dessas formas aqui, ó, né? Por decomposição de resíduos e fertilizantes orgânicos de animais e vegetais, por decomposição dos resíduos das plantas,
pela utilização de fertilizantes e pela deposição atmosférica do fosfato que está suspenso no ar, tá? Bom, para a gente finalizar, vamos para esse ciclo aqui mostrando, ó. Então, qual que é o reservatório de fosfato na natureza? As rochas. A decomposição de rochas, por ação dos agentes aí, chuva, temperatura, né? Até por ação dos próprios seres vivos, as rochas sofrem decomposição e liberam fosfato, que vai fazer parte do solo, né? A chuva vai trazer fosfato que está suspenso no ar. Aí esse fosfato está disponível para as plantas absorverem. As plantas absorvem, usam o fosfato para compor sua matéria orgânica. Ao se alimentarem de plantas, os animais incorporam esse fosfato. E aí plantas e animais morrem, sofrem a ação dos agentes decompositores que pegam a matéria orgânica presente nos seres vivos e transformam em água, minerais e gases. Um desses gases é o fosfato. O fosfato vai para o solo e pode ser carreado para os ambientes aquáticos, tá? No solo ou nos ambientes aquáticos, pode ocorrer sedimentação do fosfato, formando novas rochas. Ou pode haver absorção pelos seres vivos e esse fosfato retornar ao ciclo biogeoquímico, tá? Vocês têm que pensar, houve absorção, houve consumo do fosfato, tem que haver devolução. E essa devolução é feita principalmente dos seres vivos para o meio ambiente, na forma da decomposição, feita por fungos e por bactérias. Bem, esperamos que vocês tenham entendido os ciclos biogeoquímicos e nós voltaremos depois com mais considerações sobre os ciclos biogeoquímicos. Até mais!